Olá para quem acompanha a gente, em mais um mergulho profundo. É muito bom ter a nossa audiência aqui hoje para uma imersão que promete tocar em lugares muito sensíveis e ao mesmo tempo incrivelmente reveladores sobre o funcionamento da mente humana. Com certeza. É um privilégio imenso estar aqui para essa análise simbólica. Hoje a nossa missão não é só fazer um resumo de uma obra de ficção, a gente vai investigar de frente como a nossa psique lida com a dor insuportável, com aquele mistério insondável do fim da vida e principalmente com aqueles monstros internos que, na maioria das vezes, a gente tenta trancar 7 chaves no escuro, sabe? É um tema denso, mas muito necessário. Muito. E a nossa bússola para essa jornada é um texto lindíssimo e profundamente reflexivo chamado 7 Minutos Depois da Meia-Noite. É um material escrito por Carlos São Paulo, lá do Instituto Jungiano da Bahia. Para que a gente possa extrair o máximo de significado desse texto, a gente precisa primeiro estabelecer o chão em que estamos pisando. Uhum. O texto se baseia na história do Conor O'Malley. Ele é um garoto de apenas 13 anos de idade e que se encontra numa situação de desamparo quase absoluto. O pai dele construiu uma nova família e se tornou uma figura ausente, com uma distância que é tanto geográfica quanto emocional. Nossa, 13 anos é uma fase tão complicada. Demais. E no centro do mundo desse menino, a mãe dele enfrenta a fase terminal de um câncer de mama. A gente está falando de uma criança colocada diante da iminência de uma separação definitiva, algo devastador, para o qual ninguém nunca está pronto. Pois é. E tem um detalhe de bastidor mencionado no texto que traz uma camada extra de realidade a isso tudo, né? A ideia original dessa história veio da escritora Siobhan Dowd. Ela própria lutava contra uma doença terminal e faleceu antes de conseguir terminar o livro. Exatamente. A obra foi então assumida e transformada em romance pelo Patrick Ness. E ele conseguiu carregar essa verdade nua e crua para cada página. Chega a dar um nó na garganta só de pensar na origem dessa narrativa. É uma daquelas histórias que já nascem com uma urgência que a ficção pura dificilmente alcança. E logo de cara o título da obra chama muita atenção. Certo, vamos desempacotar isso. Por que exatamente 12 e 7? É uma ótima pergunta. Tem um mistério aí, não soa como uma escolha estética aleatória, tipo um simples detalhe de enredo. O que é fascinante aqui é a imensa carga simbólica que esse horário carrega. O texto destrincha isso com uma precisão cirúrgica. O número 7, em diversas culturas e tradições, representa a totalidade, a ideia de um ciclo completo que atinge a sua consumação. Como os 7 dias da criação no mito cristão. Exato. E se a gente observar a natureza, o arco-íris se revela em 7 cores. Na arte, toda a complexidade harmônica se baseia em 7 notas musicais. O texto, inclusive, nos convida a uma reflexão muito bonita sobre isso. Essas 7 notas, quando intercaladas ao silêncio, produzem as sinfonias. O contraste com o vazio. Isso é o contraste com o silêncio, com o vazio que remete à morte, que acaba gerando a expressão da vida. Até o cinema, que é a linguagem para a qual essa história foi adaptada depois, é conhecido como a 7ª arte. Faz todo sentido. E a meia-noite, nesse contexto, funcionaria como uma espécie de fronteira final? Com certeza. A meia-noite não é só um horário no relógio, ela é o limiar absoluto do tempo. É aquele exato segundo em que morre o ontem e nasce o hoje. Então, 7 minutos depois da meia-noite seria a consumação de um ciclo de transição. Perfeito. É o momento exato em que o limite foi cruzado, marcando a hora em que o garoto acorda aflito e o véu entre o mundo consciente e o inconsciente se torna mais fino. É uma matemática simbólica quase poética para ilustrar a dor. E é justamente nesse horário de transição, nesse limiar, que entra em cena a figura central do imaginário do Conor, que é o monstro. O monstro é uma figura central e muito ambígua. E quem espera um monstro genérico, com garras e dentes, escondido debaixo da cama, tem uma surpresa. O monstro é uma árvore. Uma árvore milenar, um teixo que ganha vida, anda e fala. Lendo o material, o que mais me chamou a atenção foi a biologia dessa árvore no mundo real. Ela carrega uma contradição biológica fascinante. Sim, parece refletir o próprio estado interno do garoto. Se a gente olhar para a botânica, o teixo é a pura representação do que a psicologia chama de tensão dos opostos. É uma árvore cujas folhas e sementes são altamente venenosas. No entanto, de forma paradoxal,
Dela se extraem substâncias com grandes virtudes curativas. Usadas inclusive na medicina oncológica, não é? Exatamente. O autor sugere que essa imagem colossal é um recurso de cura gerado pela própria natureza psíquica do menino. O monstro emerge do inconsciente profundo para oferecer algum tipo de alívio ou sustentação para a dor de perder a mãe, no mundo onde não existem explicações lógicas ou justas para a morte. E quem é esse monstro no fim das contas? Essa é a grande questão. Não seria o Teixo uma representação do pai verdadeiro que falta na vida do garoto? Ou uma imagem ancestral do avô materno que já faleceu? Ou, indo mais fundo, uma representação do próprio divino vestindo a forma de uma árvore imensa para ir ao encontro do desespero de uma criança? Essa possibilidade de interpretação é de arrepiar. E esse encontro com o Teixo acontece sempre atrelado a um pesadelo recorrente que assombra as noites do Connor. O cenário que o texto descreve é aterrorizante. Muito. É uma cena de fim de mundo. É um cemitério sombrio, a árvore imponente assistindo a tudo em silêncio e, de repente, o chão treme. Um terremoto violento abre uma fenda gigantesca na terra. O Connor está na beira desse abismo, segurando desesperadamente a mão da mãe, lutando contra a gravidade para não deixar ela cair. Uma luta inglória. Mas as forças falham. Na tragédia absoluta do sonho, a mão dela escorrega. Ele a solta no vazio. Connor acorda nesse momento, aos gritos, consumido por uma culpa esmagadora por não ter conseguido segurar. E a pergunta que fica martelando é por que a mente humana, que tem como instinto a autopreservação, submeteria uma criança a essa tortura psicológica todas as noites. Se conectarmos isso ao quadro geral da psicologia analítica, a gente percebe que a psique não está operando de forma sádica ao enviar esse sonho. Pelo contrário, trata-se de um treino de sobrevivência. O texto aborda o pesadelo como um envio de doses homeopáticas pela sabedoria do inconsciente. Doses homeopáticas de dor? Exato. Como a dor da perda real e definitiva vai ser colossal, grande demais para a consciência frágil de um menino de 13 anos, processar de uma vez só, o inconsciente antecipa a tragédia em pequenas simulações noturnas. É uma tentativa de preparar o terreno da alma para a separação inevitável. Antes que ela aconteça no mundo concreto. Isso. Nós não temos, como humanidade, respostas racionais que deem conta do mistério do fim da vida. Diante desse vazio, a psique cria esses ensaios angustiantes para tentar construir algum tipo de tolerância psíquica diante do abismo. Entender o pesadelo não como um inimigo, mas como um simulador de voo para a tragédia da vida real, muda completamente a nossa relação com os sonhos ruins. E a narrativa mostra que o limite entre esse simulador e o mundo concreto começa a se desfazer. O Connor acorda desse desespero, ofegante, e o monstro está ali, do lado de fora da janela. A presença se torna palpável. E o garoto, tentando se agarrar à sanidade, repete para si mesmo que é só um sonho, mas a resposta que o Teixo dá é daquelas que ficam ecoando na nossa cabeça. Ele diz: quem pode dizer que a vida real é que não é um sonho? Essa é uma provocação filosófica e psicológica muito profunda. O que o monstro está apontando é que a realidade interna do Connor, com suas fantasias, culpas inconfessáveis e terrores, está tão ativa e carrega tanta energia que passa a se sobrepor ao mundo externo. A dor de dentro exige passagem. Exatamente. A dor é tão imensa que precisa ganhar forma, textura, peso e voz para ser ouvida. O mundo real e visível se torna quase secundário diante da tempestade que acontece na alma do menino. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa tempestade invisível começa a transbordar e afetar a vida prática dele, especialmente na escola, que é o nosso próximo grande ponto. Na escola, o Connor sofre bullying diário de um garoto chamado Harry e do grupinho dele. Uma violência sistemática. Ao mesmo tempo, os professores e os outros alunos tratam o Connor como uma espécie de piedosa invisibilidade. Sabe aquele olhar de pena constante que acaba isolando a pessoa? Ele vira só o menino da mãe com câncer. Mas o texto não olha para o bullying só como um problema disciplinar. Tem uma leitura clínica aí que vira o jogo. A genialidade da análise está em enxergar essa dinâmica através da lente da função compensatória do sofrimento.
Na visão da psicologia analítica, muitos dos sofrimentos aos quais a gente se expõe funcionam como mecanismos de compensação para algo ainda pior. Como assim? A agressão física e moral que ele sofre cumpre um papel de sobrevivência psíquica. Num primeiro nível, a dor física das pancadas atenua a dor intolerável da alma. O autor faz um paralelo direto com pessoas em sofrimento psíquico extremo que chegam a se automutilar. Entendi. A dor no corpo é concreta, tem começo, meio e fim. Isso. Ela oferece um alívio temporário para uma angústia interna que parece não ter fim. É quase como morder o próprio lábio com muita força para tentar esquecer a dor de uma injeção que você sabe que vai tomar. A dor do machucado distrai da dor fantasma e esmagadora que ele não tem como combater. Uma analogia excelente. E tem um segundo nível nessa dinâmica que talvez seja ainda mais dramático. O bullying faz com que o Connor sinta fisicamente que ele ainda existe. Porque o resto da escola apaga a existência dele com aquela pena. Exato. Se a escola inteira o apaga, os socos do Harry são uma prova brutal de que ele está ali ocupando espaço. O maior medo inconsciente dele, escondido sob essa invisibilidade imposta pela doença da mãe, é o de sumir, de deixar de existir junto com ela. E ainda tem a questão da culpa. A culpa de querer soltar a mão dela no pesadelo? Perfeito. Como ele carrega essa culpa secreta de querer soltar a mão no sonho para acabar logo com a agonia, ele sente que merece ser punido. O agressor, de certa forma, apenas atende essa demanda inconsciente por punição. É um equilíbrio doentio e precário. Mas como qualquer represa construída para segurar uma pressão infinita, uma hora as paredes racham. E o clímax dessa tensão na escola é brilhante. O Harry, o agressor, percebe exatamente onde está a fraqueza do Connor. Chega um dia em que ele decide que a pior punição não é mais bater. Ele muda a tática. Ele olha friamente nos olhos do menino, estende a mão num aperto simulado de paz e avisa que a partir daquele momento ele também o deixará invisível. Ele decreta que o Connor não existe mais. E é nesse momento que a represa estoura de vez. O que acontece na cabeça dele nesse instante? Quando Harry retira essa compensação doentia, quando ele tira a agressão física que, paradoxalmente, ancorava o Connor na existência e aliviava a culpa dele, o sistema entra em colapso. Toda aquela energia gigantesca de frustração, luto, terror e raiva transborda sem freios. Não tem mais válvula de escape. Exatamente. Na psicologia analítica, a gente chama esse espaço onde trancamos instintos e emoções inaceitáveis de sombra. Quando a dor se torna insustentável e a consciência perde o controle, a sombra toma as rédeas, o monstro irracional irrompe de dentro do garoto. Ele ataca o Harry com uma violência desproporcional, acaba mandando o agressor para o hospital. É o retrato assustador de uma mente que perdeu totalmente os seus contornos defensivos. É a dor tomando a forma da fúria absoluta. E para ajudar o menino a navegar pelos escombros desse caos interno, o monstro assume um papel ancestral que me fascina. Ele vira um contador de histórias. Ele anuncia que vai contar 3 contos e que o Connor terá que contar o 4º. Mas com um aviso bem claro. Sim, ele faz um alerta sombrio. Ele diz que as histórias são criaturas selvagens. Quando você as solta, quem sabe o que podem causar? É um aviso de que a gente não vai ouvir fábulas com uma moral clara e confortadora. De modo algum. O papel do monstro não é consolar com mentiras bonitas, mas quebrar o maniqueísmo. A mente infantil, ou mesmo adulta sob grande estresse, tende a dividir o mundo em categorias rígidas. Heróis perfeitos de um lado, vilões terríveis do outro. Isso. É mais fácil lidar com o mundo assim. Mas a natureza psíquica e a vida real são feitas de dualidade. A primeira história que o monstro conta subverte totalmente as expectativas de um conto de fadas clássico. O príncipe que parecia heróico, na verdade, é um assassino. E a rainha velha, que parecia uma bruxa má, não tinha feito nada de errado. A intenção é mostrar que a vida tem áreas cinzentas. O objetivo é mostrar ao Connor que a avó dele, com quem ele tem conflitos intensos, não é a grande vilã. Mostra que as pessoas são complexas, falhas, e espelha isso para o garoto, ensinando que ele mesmo pode ser amado apesar dos pensamentos obscuros e da culpa que carrega. Nossa, e logo depois vem a segunda história, que toca numa ferida profunda para quem acompanha de perto um tratamento oncológico.
O monstro conta sobre a disputa entre um boticário, um curandeiro rústico, e a figura de um religioso que antes condenava o boticário. Mas que depois muda de lado por desespero. Sim, diante da doença fatal das próprias filhas, o religioso abandona as crenças e vai implorar pela ajuda que criticou a vida toda. O texto faz um paralelo direto com a mãe do Connor, transitando entre os tratamentos agressivos e a busca por curas alternativas. Mas a essência foca na definição da palavra fé. Essa é uma das reflexões mais ricas do material. A história evidencia a diferença abissal entre o simples acreditar e o verdadeiro ter fé. A avó, que representa a visão fria e estatística, aceita a morte certa da filha, mas o monstro introduz a urgência da fé. Que não é só acreditar intelectualmente em dados científicos. Nem acreditar racionalmente em fadas. A fé verdadeira exige uma entrega total. É a capacidade de sentir uma verdade operando nas profundezas do corpo e da alma. O religioso da história foi punido não por buscar o curandeiro, mas porque não tinha fé real nem no seu Deus, nem nas curas. Ele era guiado só pelo oportunismo do desespero. A fé é o substrato que mantém a estrutura da psique de pé, mesmo quando não há cura física possível. Isso levanta uma reflexão muito forte. Ouvir tudo isso, acompanhar uma criança carregando esse peso absurdo, onde o espancamento alivia a alma e onde a fé é colocada à prova, obriga a gente a pensar em como se pode ajudar alguém numa situação dessas no mundo real. Sem dúvida. Porque não deve bastar só sentar e dizer palavras de consolo. Exige um preparo imenso. Isso levanta uma questão vital sobre o papel de quem se propõe a escutar o sofrimento psíquico. Quando a gente lida com dinâmicas tão complexas, onde a dor física compensa a dor da alma, fica claro que só boa vontade não resolve. É preciso ser uma âncora muito forte. O terapeuta funciona como esse recipiente seguro para que o monstro do paciente possa finalmente falar. E criar esse espaço exige muito estudo. É exatamente na supervisão clínica e na construção de uma sólida formação simbólica que o profissional de psicologia aprende a lidar com esses abismos. Requer um amadurecimento contínuo. O amadurecimento do próprio analista é o que permite sustentar o espaço para o outro. É um lembrete forte de que a psicologia não é um manual de instruções que a gente lê e sai aplicando. E trazendo essa compreensão de volta para a história, o que tudo isso significa para o desfecho da jornada do Connor? Porque as certezas infantis desmoronaram. No fim das contas, o que sobra de real e eterno? A resposta que o texto revela, baseada na perspectiva analítica, é de uma beleza dura. Num universo onde a matéria perece, o que há de real e eterno é o amadurecimento simbólico que a alma alcança durante a sua jornada, até a morte física. É o processo doloroso gerando transformação. Connor é empurrado até o limite pela sabedoria do monstro para admitir a sua verdade oculta. A cura que ele encontra não é a sobrevivência biológica da mãe, mas a integração da própria alma. E a cena final tem uma força indescritível, porque no pesadelo a mão escorregava. Mas no mundo real, no leito do hospital, a atitude dele muda. Ele não solta por fraqueza, ele segura a mão da mãe firmemente, chora e confessa a verdade que mais doía. Ele diz que não quer que ela vá. Ele tira a máscara. Sim, ele expressa o egoísmo de querer prendê-la, mas nesse instante de verdade crua, ele compreende que precisa deixá-la partir. Ele para de lutar contra a morte. Essa cena descreve a experiência da transcendência. Connor resolve o conflito agoniante de amar profundamente e ter que soltar a mão. O símbolo do texto que discutimos no início como veneno e cura serviu como a ponte. Revelando à consciência o que estava escondido. Exato, mostrando que a única saída para a dor extrema é atravessar diretamente através dela. O veneno atuou como antídoto. Uma jornada que ecoa de forma universal. Qualquer pessoa que já teve que dizer adeus num hospital consegue se enxergar nisso. E é reconfortante perceber que compreender a função da dor, os símbolos que emergem do inconsciente e a função reparadora da verdade é o cerne da psicologia analítica. Desenvolver esse olhar é uma prática de vida. Um chamado genuíno, não é? Sim. E para quem deseja fazer desse mergulho profundo na alma, a sua prática clínica,
Vale mencionar de forma muito serena que o Instituto Jungiano da Bahia está com matrículas abertas para sua pós-graduação Lato Sensu em Psicologia Analítica. É um convite para quem busca esse refinamento do olhar e o amadurecimento como analista. Um excelente convite. É muito reconfortante saber que existem espaços para formar aqueles que vão segurar a mão de quem atravessa a escuridão. Quero agradecer demais pela parceria hoje. O privilégio foi todo meu. É revigorante conectar esses símbolos à nossa existência e lembrar que não estamos desamparados. Para a nossa audiência, acho que a grande beleza é a sugestão de olharmos para os nossos próprios monstros como professores. E, para deixar a mente girando, eu deixo uma provocação final. Vamos lá. Se os nossos pesadelos são como um treinamento em doses homeopáticas para a realidade, que verdades cruas sobre nós mesmos o nosso inconsciente está tentando nos fazer encarar esta noite, disfarçado nas sombras dos nossos próprios sonhos. Pensem nisso. Até o próximo mergulho profundo.